A paz do Senhor Jesus a todos os nossos irmãos, internautas, professores e professoras que estão nos assistindo mais uma vez. Estamos aqui para esta videoaula do nosso novo trimestre, o quarto trimestre do ano de 2022. E desta feita estaremos estudando o Evangelho de João. E a nossa revista tem um título: O Sublime Amor de Jesus nas Palavras de João. O Evangelho de João é um livro muito querido, é um livro muito especial dentro de todos os livros da Bíblia. E nós temos o prazer de estar aqui com o nosso irmão, diácono Daniel Marçal, nosso amigo, um teólogo, professor, e ele teve essa incumbência de escrever essa revista, né? E o fez com muita propriedade, com muita sabedoria. E nesta ocasião nós estamos aqui então para começar o estudo desta lição, e nosso irmão Daniel, que é o comentarista. Irmão Daniel, qual que é o assunto desse novo trimestre? A paz do Senhor, amados professores, demais pessoas que estão aí nos assistindo. Então, neste trimestre nós vamos estudar algumas lições preciosíssimas que foram extraídas com muito zelo do Evangelho de João, o discípulo amado de Jesus. Para mim é uma satisfação muito grande e um imenso prazer de, pela graça e misericórdia do Senhor, ser o comentarista dessa lição, né? E o meu desejo é que tudo que foi escrito ali sirva para enriquecer o conhecimento de todos os nossos professores, todos os nossos alunos do ministério e todas as pessoas que forem fazer uso aí, que forem ler esta lição. Hoje, nessa lição de número 1, eu tenho a honra, né, tenho o prazer estar aqui ao lado do Micaías, meu amigo, professor, revisor, comentarista, poeta, dramaturgo, e alguns dias descobri que é compositor também. Micaías é uma benção. Esqueci alguma coisa, Micaías? E hoje nós estamos combinando, inclusive, né? Viemos de camisa azul, né? Para eu ficar elegante igual ele. Então nós vamos passar aqui, procuraremos acrescentar mais algumas informações aqui, além das que já estão na lição, na revista, sobre o livro de João. Nessa primeira aula, a leitura bíblica, né, serviu de base aí para sustentar os comentários. Está registrado no livro de João, capítulo 1, do versículo 1 ao 15. Os irmãos podem acompanhar aí na lição, ou, né, aqueles que não têm a lição podem acompanhar aí através da Bíblia, né, que está registrado lá no Evangelho de João. E aí eu já vou falando um pouquinho aqui, Micaías, da introdução, o que foi colocado aqui acerca do Evangelho de João. Então, eu citei aqui que o Evangelho de João, ele é exclusivo, né? Mas esse exclusivo aqui não é no sentido de único, né? Pelo contrário, quando João escreveu esse Evangelho, os outros 3 já haviam sido escritos. E João procurou descrever algumas particularidades, né, de coisas, de fatos que não haviam sido registrados pelos outros escritores. Então nós temos aí os outros 3 evangelhos escritos por Mateus, Marcos, Lucas, que são chamados de sinóticos. E é importante, Micaías, o professor explicar isso para os alunos, né? O que significa sinótico? Exatamente. O sentido de sinótico, porque não é uma palavra muito comum no nosso cotidiano. Sim. E sempre que a gente está diante de uma palavra que não é muito comum, é importante sempre o professor trazer essa informação aí para os alunos. Então, o sinótico aqui tem o sentido de ter uma visão conjunta, né? Um ponto de vista em comum. Os outros 3 evangélicos são classificados dessa forma. No caso dos outros 3, em grande parte foi focado o ministério de Jesus exercido na Galileia e algumas viagens a outros lugares. Algumas parábolas e mensagens de Jesus dirigidas à multidão. No caso de João, ele preferiu focar o ministério de Jesus na Judéia, mais precisamente em Jerusalém. E é importante falar aí, para explicar aos alunos, né, no sentido de sinótico, quando a pessoa tem visões diferentes, ou pontos de vista diferentes, ou formas de descrever o mesmo assunto. Por exemplo, nós estamos aqui hoje, vamos supor que eu e o meu amigo aqui, a gente sai aqui e de repente a gente presencia um acidente de carro.
né? Então, se nós formos interrogados sobre o que aconteceu no acidente, eu vou ter a minha visão, aquilo que eu vi, né? E o Micaías vai ter a visão dele. De repente, eu focalizei mais na pessoa que foi, uma das pessoas que de repente foi atropelada, sei lá, e o Micaías vai focar mais na batida do carro. Mas o fato é o mesmo, né? Então, é importante identificar isso para os alunos. Até porque pode ser que em alguma passagem um escritor tenha feito um comentário de uma forma e o outro tenha feito de uma outra forma. Então, às vezes, dá até a impressão de que um contradisse o que o outro, mas na verdade não é. São pontos de vista diferentes. Exatamente. E isso é importante. Já o Evangelho de João, ele é diferente, porque ele vai repetir apenas 2 dos 35 milagres que foram registrados nos outros evangelhos, né? Então, ele vai repetir apenas 2, vai citar mais 6. Inclusive, os estudiosos dizem, né, que o primeiro evangelho a ser escrito foi o evangelho de Marcos, né? Sim. E possivelmente Mateus e Lucas usaram esse evangelho como base, né? Então, tem isso aí que está sendo dito, que você está falando, a respeito de cada um ter a sua visão, mas é interessante quando a gente vê, por exemplo, a harmonia dos evangelhos, né, que grande parte do que está em Marcos, se não tudo, você encontra em Mateus e Lucas, né? Agora, João não. João foge totalmente daquele script, digamos assim, né? Daquele script de fatos que estão registrados em Marcos e Mateus e Lucas pegaram, né? E ele procurou descrever, e todo escritor, né? Estou aqui ao lado de um deles aqui, como eu disse, revisor, inclusive dramaturgo. Todo escritor, ele tem a sua forma de escrever. Quando nós olhamos, por exemplo, para a literatura brasileira, a literatura portuguesa e de tantos outros países, a gente pega um período lá da escola literária, então você vê lá o romantismo. Então, os autores lá do romantismo, eles vão escrever, eles vão possuir as mesmas características, né? Vão falar sobre os mesmos assuntos, mas cada um tem a sua maneira peculiar de escrever. Sim. Então, os escritores da Bíblia, cada um teve ali a sua forma de escrever. E no caso do João, né, e aí a gente já vai falar um pouquinho do que está aí no tópico primeiro, que vai falar aí da autoria, data, né, o local e finalidade do livro, ele vai trazer algumas particularidades. Ele foi o discípulo mais próximo de Jesus, dentre os 3 que já eram mais próximos. Dentre esses 3, ele ainda se destacava, ele era o mais íntimo, aquele que estava muito próximo mesmo a Jesus. Então, de acordo aí com a tradição, ô Micaías, João foi jogado em um tacho de óleo, né? Mas Deus ainda tinha muita coisa a realizar na vida dele. Só abrindo um parênteses, é bom a gente dizer também, deixar que claro, os professores sabem disso, mas é sempre bom a gente esclarecer. A gente fala assim, de acordo com a tradição, e o que é essa tradição? Sim, porque não está na Bíblia, né? Mas não é algo, não é uma especulação, não é uma história de carochinha, não é superstição. Essa tradição é algo que está registrado na história, mas fora da Bíblia, da Bíblia. Pelos pais da igreja, né? Alguma coisa assim. Então, é uma tradição, porém é uma tradição com base. Um fato verídico, né? Sim, exatamente. Mas Deus ainda tinha muita coisa a realizar na vida dele. Então, a gente vê que ele foi preso lá na ilha de Patmos pelo imperador Domiciano, um homem de uma crueldade tremenda. Mas Deus precisava tirá-lo de lá. Aí Domiciano morre, sobe um outro imperador chamado Nerva. Mas quem ia lembrar de João na ilha de Patmos? Mas Deus tinha alguém lá para tirar João de lá, porque ao sair de lá, Deus ainda tinha uma grande obra na vida dele, que era escrever esse evangelho que, assim, a meu ver, a Bíblia toda ela é maravilhosa. Mas dos 4 evangelhos eu tenho um gosto maior, um carinho maior pelos escritos de João. A forma como ele escreve, a forma como ele descreve a relação de Jesus com as pessoas. Sim. Ele vai falar ali da compaixão que Jesus tem ali
por aquelas pessoas, o olhar terno de Jesus, o mesmo Jesus que deu atenção, isso a gente vai falar em outras lições da revista, o mesmo olhar carinhoso, que a mesma atenção que ele deu a Nicodemos, que era um homem importantíssimo, ele vai destinar a mesma atenção, no caso a mulher samaritana. Então, essas particularidades do Evangelho de João são tremendas, Micael. Inclusive, o que dá a entender é que como João era o discípulo mais próximo de Jesus, ele estava em alguns momentos que talvez outros não estivessem, né? Por exemplo, ele é o único que descreve aquele encontro de Jesus com Nicodemos, porque ele era um discípulo que estava próximo ali de João, né? Marcos, por exemplo, ele nem era um dos discípulos. Lucas também não, Mateus era. Mas, de qualquer forma, a gente vê que o Evangelho de João, ele é mais próximo de Jesus, né? Parece que é de alguém que é mais próximo de Jesus. E João, é interessante também a gente notar, ainda falando sobre essa questão de ser um pouco diferenciado dos outros 3 evangelhos, que os demais evangelhos, os evangelhos sinóticos, eles se concentram assim naquilo que Jesus fez, né? Na história dos feitos, das palavras Jesus de Jesus. em ação. Isso, Jesus em ação. Já o Evangelho de João, ele mostra quem Jesus é, né? Nesses momentos onde ele está com Nicodemos, com a samaritana, nos discursos de Jesus ali, a partir de João 13 até João 16, a oração de Jesus em João 17. Então, mostra mais quem Jesus é, o relacionamento de Jesus com o Pai, que é muito mais demonstrado em João. Então, João é o evangelho que é mais próximo de Jesus e mostra quem Jesus é, muito mais do que os outros evangelhos que mostram ali Jesus em ação, né? Então, é muito interessante isso aí. E ainda falando, já que estamos falando nisso, uma coisa que eu estava, inclusive, pesquisando, né? Estudando sobre o assunto, a gente, quando estuda sobre os evangelhos, a gente vê que cada autor tinha um público-alvo e cada um tinha um objetivo, né? Então, Mateus escreve para os judeus, Lucas escreve para como que chama lá? Para os gregos. Sim, mas o nome do cabra lá, Lucas ele escreve para Teófilo, que era um grego, né? Marcos escreve para os romanos, e João ele escreve para os cristãos, né? Para a igreja, que estava ali num contexto grego, né, em Éfeso, mas é para a igreja dos judeus e não judeus. Eu acho que isso também, como nós, vamos dizer assim, a gente se inclui no público-alvo de João, né? É interessante, Micaías, você trazer essa questão aí, porque todo escritor, ele escreve pensando em um público. Então, de acordo com o público para quem ele vai escrever, então o escritor ele vai pensar na escolha das palavras, na escolha os assuntos que serão ditos ali, quem é que vai ler o meu público, a minha obra, no caso, o meu livro. Então, por exemplo, quando a gente vai escrever a mesma história que eu vou escrever para uma criança, eu não vou usar a mesma linguagem para o adolescente, para o adulto, né? No caso, para uma pessoa mais madura, né? Então, essa questão aí, pensar para quem foi escrito o Evangelho de João, né? Então, já havia sido escrito, né? Você colocou bem aí, Mateus já havia escrito para os judeus, no caso Marcos para os romanos, Lucas para os gregos, e aí João vai escrever um evangelho para a igreja, né? E por que 4 evangelhos? É interessante isso, né? Porque são relatos diferentes. Eu até estava estudando um pouquinho sobre isso aí. Tem um doutor, não sei se é doutor Van Dyck ou Dyke, alguma coisa assim, Van Dyke, eu não sei direito aí a pronúncia, ele falando sobre isso. Aí ele cita que se você tiver 4 testemunhas para narrar um fato, mas se os 4 falarem a mesma coisa, exatamente igual, a pessoa que está ouvindo vai olhar, vai ter alguma coisa esquisita aí, né? Tá, então alguma coisa combinada. Tem uma coisa combinada, né? Ou decoraram, ou foram pagos para falar a mesma coisa. Então os testemunhos não trarão assim essa autenticidade. Agora, quando você tem 4 pessoas que falam dos mesmos assuntos, os mesmos fatos,
né? Mas trazendo aí formas diferentes de dizer, isso vai trazer veracidade, vai trazer autenticidade, né? Então, e para os que gostam de número, né? Na simbologia, 4 é o número dos 4 pontos cardeais da Terra, né? Então, norte, sul, leste, oeste. Eu aprendi isso aí, eu estava ainda na quinta série, sexta série, né? Você, eu não sei onde você estava, Micaísa. Eu estava na quinta, sexta série quando eu aprendi isso aí. Então, 4 evangelhos, né? Trazendo aí uma simbologia, claro, né? A gente não vai sustentar uma doutrina em cima disso, mas trazendo aí uma simbologia de que 4 lembra os 4 pontos da Terra, então a palavra de Deus deve ser divulgada a todas as pessoas em todos os cantos do planeta. Exatamente. E já que foi falado de números, entre as peculiaridades de João, do Evangelho de João, tem a questão dos 7 milagres, né? E também tem as 7 declarações de Jesus, né? Eu sou, né? Então é interessante que seja de uma forma intencional ou simples ou totalmente inspirado pelo Espírito Santo. Não sei se João pensou em colocar 7 milagres e 7 declarações de Jesus, eu sou, mas o fato é que esse número 7, que é o número da completude de Deus, e João, ele tem uma proximidade muito grande com o número 7 por causa do Apocalipse também, né? Então ele registra 7 pessoas, são 7 testemunhas, 7 pessoas que declaram que Jesus é Deus, 7 milagres, e também 7 declarações de Jesus, eu sou a porta, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira, né? Então, bem interessante essa peculiaridade do Evangelho de João. Uma outra característica aqui marcante no Evangelho de João é a forma como ele vai descrever Jesus. Então, ele vai trazer aqui Jesus como o Verbo de Deus, aquele que é eterno, Filho de Deus. Então, João, ele não se preocupou em descrever aí a árvore genealógica de Jesus, né? Porque ele vai apresentá-lo como o Filho de Deus. E nesta condição, né, sendo Filho de Deus, o eterno, ele sempre existiu. Então, se ele sempre existiu, não tem como ele ter uma genealogia. Então, a concepção de Jesus, ela foi milagrosa, ela não foi fruto de uma fecundação entre os gametas masculino e feminino, né? Então, Mateus, por exemplo, né, o Micaías, ele precisava citar a genealogia de Jesus, porque ele está escrevendo para os judeus. Até porque, né, também ele quer provar que Jesus é o descendente de Davi. Exatamente. Então, há essa necessidade. Por isso que nós falamos anteriormente em pensar quem é o meu público, quem é que vai ler aquilo que eu estou escrevendo. Então, para os judeus, era importante eles olharem para o relato ali da pessoa de Jesus, do nascimento de Jesus, e entender que ele, né, pertencia à linhagem de Davi. Por isso que Mateus vai fazer questão de descrever isso. E por isso que ele poderia cumprir a profecia, né? Porque ele tinha que ser um descendente de Davi. Já no Evangelho de Marcos, por exemplo, a gente vê ali um toque, eu vi isso num comentário que eu li há poucos dias, um toque militar, né? A questão da agilidade, da rapidez nos fatos, porque ele está escrevendo para os romanos, né? Então, os romanos tinham essa característica. Então, a gente vai encontrar no Evangelho de Marcos, por exemplo, 41 vezes escrita lá a palavra logo, né? Então, uma coisa rápida, uma narrativa de vitórias, uma narrativa de gloriosa, assim como os romanos gostavam, né? E Lucas já vai descrever o Jesus como o Filho do Homem, identificando aí com a raça humana, um homem perfeito de acordo com os ideais gregos de perfeição, porque era para esse público que ele estava escrevendo. E por isso, interrompendo, que Lucas também coloca a genealogia de Jesus desde Adão, né? Sim. Lucas vai até Adão, né? Mateus começa de Abraão até Jesus. E Lucas sai de Jesus e vai até Adão, o filho do homem, né? Exatamente. Agora o João estava escrevendo a igreja, então ele apresentou Jesus como filho unigênito de Deus Pai, aquele que deixou seu trono de glória e de majestade para vir a este mundo na plenitude dos tempos, no tempo indicado por Deus, oferecer-se em sacrifício em nosso lugar. Então João ele vai
ele vai focar Jesus, essa questão da eternidade, o eterno, o Filho de Deus, o verbo que se fez carne, que estava no princípio, que acompanhou, todas as coisas foram feitas por ele. Então ele vai ser descrito por João dessa forma. E eu acho interessante que a gente pode até enxergar uma gradação aí, né? Nessa questão da origem de Jesus. Porque Mateus, ele parte de Abraão para chegar até Jesus. E, inclusive a genealogia de Mateus tem 7, né? De Abraão até Davi, de Davi até o cativeiro, do cativeiro até Jesus. Mas o fato é que de Mateus, ele pega a origem de Jesus desde Abraão até chegar em Jesus. Inclusive a genealogia de Mateus é pelo lado de José. Aí Lucas, ele sai de Jesus, pela linhagem de Maria, e vai até Adão. Ele falou, não, vou mais longe. Mas João, ele vai não até Abraão e nem Davi, nem Adão. Lucas vai até Adão, porém João, ele vai lá no princípio, né? Fala, no princípio era o verbo. Ou seja, João vai além desses limites, por quê? Porque ele quer mostrar exatamente que ali ele está falando que aquele Jesus que se fez carne é o Deus eterno, né? E lembrando também que esse princípio aí é para nós, né, seres humanos, né? No princípio, né? Porque quando a gente fala em eternidade, né, eternidade não... que ele está fazendo um link ali com Gênesis 1:1, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. Princípio, Aí ele fala, no princípio, ou seja, antes da criação do... Sabe naquele princípio lá, quando Deus criou? Porque Deus criou no princípio, ou seja, o princípio é antes da criação. Né? Então Jesus, ele é antes da criação. Ele já estava lá, porque ele é o eterno. Mas em um dado momento, né, ele veio a este mundo cumprindo o propósito de Deus. E vale destacar também essa questão aí da vinda de Jesus. A gente eu pelo menos já ouvi algumas pessoas fazendo uma espécie como se fosse uma discussão lá no céu. E agora, quem vai? É o anjo que vai? Não, peraí, vamos ver. Não, vai você, não. Isso aí nunca aconteceu, né? Porque, na verdade, no plano de Deus, né, o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Então, no plano elaborado por Deus, esse tempo oportuno para que Jesus viesse, né, se fizesse homem, né, isso aí já estava elaborado, já estava planejado, já estava instituído. E João vai descrevê-lo exatamente dessa forma. Então nós podemos pensar que João ele conhecia os outros evangelhos, até porque estavam escritos, e a gente pode pensar também que certamente ele até tinha cópias dele, né? Podemos pensar dessa forma, né? Por isso não era o desejo dele reescrever o que já tinha sido escrito. Então, eu penso, aí é um pensamento meu, Micaías, que quando a gente tem, né, três obras escritas e a gente tem que escrever uma quarta, sendo que três já fizeram isso, né, mas aí é só um pensamento meu, eu acredito que a missão de João era, né, porque ele vai descrever, claro que a gente sabe que tudo que está escrito na palavra de Deus foi por inspiração do Espírito Santo, a gente sabe disso. Mas aqui, eu tô falando aqui humanamente. Sim. Humanamente, você escrever algo, sendo que já tem 3 obras escritas, né, então eu pensaria assim, poxa, o que não foi escrito que eu posso registrar? Esse seria o meu pensamento enquanto homem, né? Sim. Porque 3 obras já estavam escritas e João, ele vai escrever um evangelho diferente daquilo que já estava escrito, obviamente inspirado, né, sob a direção do Espírito Santo, e ele vai destacar pontos que não foram apresentados nos outros 3. E também tem a questão, como bem foi colocado aqui pelo nosso comentarista, professor Daniel Marçal, sobre a finalidade, né? O João tinha uma finalidade específica e ele coloca essa finalidade em João, no capítulo 20, versículos 30 e 31, quando ele diz: Jesus, pois, operou também em presença dos seus discípulos muitos outros sinais. Aliás, esses sinais são os milagres, né? Que João chama de sinais, porque os milagres apontam para quem Jesus é e a sua missão. Então, voltando aqui à leitura de João 20, 30 e 31. Jesus, pois, operou também em presença dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro.
Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, com esse objetivo que João tinha, né, ele então direcionou a sua escrita, a sua redação, para esse objetivo. Selecionou aqueles sinais e toda a sua escrita, né, para que realmente provar e para que os seus leitores crescem que Jesus é o Filho de Deus e para que tivesse a vida eterna. Agora, uma coisa bem interessante que está aqui na nossa revista também, que a gente poderia comentar, é a respeito, então, entrando no primeiro versículo de João, né? João 1:1, e que fala que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, que inclusive é o nosso texto-chave, né? E esse termo verbo é colocado aqui na revista, né? Que é o Logos. E aqui no primeiro tópico diz que o Verbo é eterno, pessoal e divino. O que você me diz a respeito desse ponto? Aqui no segundo tópico, né? O Verbo é eterno, pessoal e divino. Então, aproveitando aí essa colocação que você fez aqui, Micaías. Então, nesse primeiro versículo do Evangelho de João, já no início, já no primeiro, ele já quer definir qual é o pensamento central acerca do que ele escreveria. Então, ele já no primeiro versículo, ele já vai colocar, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Então, apenas nesta frase, ele já vai mostrar aí a pessoalidade, né, a eternidade e a divindade do Filho de Deus. E um dos objetivos de escrever dessa forma, nós falamos aqui que todo escritor, ele pensa em um público e ele escreve com uma finalidade, com um objetivo. Né? João ele vai trazer essa questão da divindade de Jesus, o Verbo, o Filho de Deus, que se fez carne, exatamente, Micaías, para combater algumas doutrinas que estavam se espalhando ali na época, que diziam o contrário. Doutrinas, no caso, heresias, né? Heresias. Muito bem observado aqui. Essas heresias que estavam sendo disseminadas, que negavam a materialidade de Jesus. Então, Jesus, alguns defendiam, os gnósticos, por exemplo, tinham esse pensamento. Então, a forma que o Espírito Santo impulsionou João a escrever é exatamente para que essas heresias elas fossem derrubadas, elas não achassem espaço na igreja. Então, todo cristão que fosse ler aquilo que João havia deixado escrito, eles teriam a certeza de que Jesus é Deus, de que Jesus ele é eterno, esteve no princípio com Deus, participou da criação, mas em um dado momento, esse Filho de Deus, ele se fez carne. Que está no versículo 14, exatamente. Né? Então, ele teve um corpo, ele foi visto, ele foi tocado, né? Ele caminhou, ele teve fome, ele viveu igual, né? Semelhante aos outros seres humanos. Então, ele é Deus, mas ele se fez carne. 100% Deus, 100% homem. Esse pensamento... o intuito de João era exatamente derrubar essas heresias para que a igreja não fosse contaminada por elas. Então, é o que João coloca lá no versículo 14 do primeiro capítulo, né? Porque ele começa no versículo 1. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Aí no versículo 14 ele fala, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, né? Fechando aí o raciocínio, né? Aquele que era o Verbo e estava na eternidade, ele se tornou carne. E isso de apalpar aí, a gente vai lá para a primeira epístola de João, que é o mesmo João. Sim. Né? João estava imbuído dessa missão, né, de combater esse gnosticismo, essa heresia. Por isso que ele fala lá na primeira epístola, no capítulo 1, versículo 1, o que era desde o princípio, olha a gente vendo novamente o princípio, né? O princípio aí, de novo. O que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram.
da palavra da vida, né? E aí no versículo, no próximo versículo, porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Então ele está falando de Jesus, né? Que eles tocaram em Jesus, combatendo esse pensamento aí do gnosticismo, que dizia que existia uma divisão entre a matéria e o espírito, né? Que a matéria você poderia fazer o que quisesse com a matéria, poderia pecar, prostituir, o que quer que fosse, porque o espírito era puro e a matéria era impura. Portanto, Jesus nunca poderia ser tornado matéria. Essa era a ideia do gnosticismo. Não, e vale destacar aqui também essa questão de ser visto e ser tocado após a sua ressurreição. Sim, exatamente. Porque alguém poderia... Não, mas ele não houve uma ressurreição, mas na verdade depois que ele foi ressuscitado, né, ele ainda foi visto, ficou aqui ainda por um período aí de 40 dias, e na segunda visita que ele faz aos discípulos, né, então a gente vê lá o Tomé era uma bênção, né? O Tomé falou, olha, eu tenho que ver, se eu não olhar, se eu não colocar o dedo lá, eu não vou acreditar. E aí Jesus aparece novamente, a gente vai falar isso aí mais adiante nas outras lições, e aí Jesus aparece e fala, Tomé, eu estou aqui, se você quiser vir. O texto não disse o Tomé foi tocar, né? Aliás, quando Jesus faz isso, o Tomé, pelo uso da exclamação ali no final, a impressão que passa para nós é que o Tomé, eu até acredito que ele tenha se prostrado ali, Senhor Deus, Deus meu, né? Mas se ele quisesse, né, ele poderia ir lá e tocar. Ou seja, era matéria, corpo, exatamente. Corpo glorioso. Então, ele nasceu, corpo físico, né, exerceu seu ministério, era o Filho de Deus, exerceu seu ministério, possuía um corpo físico, né, pós-ressurreição, ele aparece novamente em seu corpo glorioso. Então, esse relato... Era para o cristão ler isso e não ser enganado por nenhum tipo de heresia. Não tem mais dúvida. Não deixar dúvida que estava sendo disseminada lá naquela época. Agora, uma coisa que eu acho interessante também, que eu acho que inclusive é importante, nós, os professores, mencionarem isso, caso tenha tempo, é que esse verbo, né? No princípio era o verbo. É uma expressão lá no grego que é o logos, né? E esse logos é um conceito da filosofia grega, né? Então, é interessante a gente notar, como você já falou, que João tinha um público-alvo, que eram os gregos, né, os cristãos, mas dentro de uma cultura grega, até porque ele estava em Éfeso, né, que era uma cidade... Até porque a cultura helenística, ela havia se propagado em toda... Sim, exatamente. O Alexandre o Grande, ele tinha feito essa disseminação aí da cultura helenística, né? Exatamente. E esse conceito do logos, ele foi um conceito que foi difundido por um filósofo grego que era de Éfeso, o Heráclito, né? Lá no quinto século antes de Cristo, em 540 foi que o Heráclito ele nasceu, e aí ele desenvolveu esse conceito do logos, que o que era o logos? Era a lógica por trás do argumento. Então, logos, ele era como se fosse a razão de todas as coisas. Então, a gente vê que João ele também está dialogando ali com um grego culto, né, que conhecia esse conceito de logos. O que era o logos? Logos, então, era a razão que dava sentido ao universo, dentro do pensamento grego, né? Também podia ser palavra, né, num sentido mais... usual, mas tinha esse sentido filosófico aí. E quando João fala que Jesus é o Logos, então João está falando o Logos, por trás de todas as coisas, é Jesus, né? É Jesus. Então é interessante a gente saber que existia isso, e João, conhecendo esse conceito grego, por isso que ele começa o seu livro falando, no princípio era o Logos, né? O Logos que vocês acham que existe, de fato existe. Só que ele não é simplesmente um conceito, é uma pessoa. É o próprio Criador, é o próprio Cristo. É o próprio Criador. Né? Que se transforma. E esse Logos, ele se tornou em uma pessoa, né? Então, por isso que ele fala, o verbo se fez carne. Né? Então, a razão de todo o universo, o ponto de partida, né? E o ponto de chegada de toda a história é Jesus. E ele se tornou uma pessoa, então... E habitou entre nós. Habitou entre nós. Então, para um grego que entendesse isso aí,
E o Espírito Santo ali, na hora que o cara lê, o cara fala, meu Deus, ele é o Logos, né? Então é interessante a gente saber isso. É importante falar sobre isso, né? Que ele se fez carne, mas ele não se fez carne e ficou isolado. Não. Exatamente. Ele habitou entre nós. Ele viveu com os seres humanos. Ele conviveu com as pessoas. Né? Ele presenciou as dores, ele sentiu as dores que as outras pessoas sentiam. Né? Então, João escreveu para não deixar dúvida mesmo. E aí, falando um pouquinho aqui ainda na lição, né, ô Micaías, João faz aí não vou dizer uma pausa, ele faz uma ruptura, e aí ele vai falar sobre o João Batista, Sim. que era o precursor de Jesus, o seu arauto, né? Sim, e aí Deus, ao longo da história, ele fez questão de informar o seu povo sobre a presença física do seu filho neste mundo. Então, para isso, ele usou os profetas, né? Ele foi falando, as coisas foram se descortinando e ele preparou o João Batista para que o João Batista foi o responsável por fazer este anúncio. E o João tinha umas características diferentes, né? As suas vestes, a sua alimentação, era um tipo estranho, né? A sua oratória, o seu jeito de falar, né? Alguns até o confundiam com Elias, né? A sua alimentação, mel e gafanhotos, e aí alguns vão dizer que esses gafanhotos na verdade não eram gafanhotos, eram ervas, eram hortaliças, plantas. Outros já defendem que eram sim gafanhotos. E ele teve um ministério curto. Eu acho muito interessante essa questão do João Batista, porque o ministério dele foi curto. É um ministério curto e não deixou nada escrito. Uhum. João não escreveu nada, não escreveu um evangelho, não escreveu uma epístola. E a Bíblia vai dizer que dos nascidos de mulher, não teve outro que fosse maior do que o João Batista. Né? E um homem que deixa um exemplo para nós, né? Que ele sabia quem ele era, né? Ele sabia a importância que ele tinha, a importância que ele teve, né? No curso da história, no plano de Deus. Ele sabia de toda a importância que ele alcançou fama, porque teve diversos seguidores, mas isso não fez com que ele esquecesse realmente quem ele era. E ele vai mostrar isso. Ele sabia onde era o seu lugar, sabia onde era a sua posição. Até quando alguém chega para ele e fala, olha, né, tentando ali causar uma... Sempre tem um que, né? Ô, João, os seus discípulos, em outras palavras, né, você está perdendo terreno, João. Os discípulos de Cristo lá, ele já tem mais discípulos do que você. Aí o João fala, olha, importa que ele cresça e que eu diminua. Ou seja, um homem, né, que sabia onde se colocava, não deixou que a fama subisse aí para a cabeça. E é mais uma evidência, né, de que Deus sempre anunciou a vinda de Jesus, ela foi anunciada. Então veio um antes dele que, né, fez essa indicação, que era para que o povo não ficasse em dúvida. Exatamente. E já que você está falando que Deus sempre envia alguém antes que Jesus volte, antes da vinda de Jesus, é interessante que eu acho que a gente pode fazer aí uma aplicação bíblica bem propícia para os nossos dias, né? Porque na primeira vinda de Jesus, Deus enviou João Batista, o precursor. E Jesus vai voltar outra vez. Quem que é o precursor hoje? Nós somos os precursores, né? Então, nós somos o João Batista da nossa geração. Nós estamos anunciando, exatamente. Né? Então, Deus nos deu essa missão. Agora, tem que ver se a gente está fazendo jus, né, a essa missão que Deus nos deu. E falando de João Batista, esse testemunho aqui de João é muito forte, né? Antes da gente passar para o próximo assunto, é interessante a gente ver, por exemplo, João capítulo 1, versículo 15. Está lá, João testificou dele, de Jesus, né? E clamou dizendo, este era aquele de quem eu dizia, o que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Ou seja, Jesus chegou ali e João já começou a falar, este é aquele de quem eu dizia. Né? Ele já dá o seu testemunho. Depois do versículo 19 a 23, novamente, está aqui, ó. E este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem, quem és tu?
E confessou e não negou. Confessou, eu não sou o Cristo. É interessante também a gente ver que João fala que ele não é o Cristo, porque estavam perguntando se ele era o Cristo, né? E é uma aplicação bem interessante, que eu acho também, para a gente fazer essa reflexão, porque João, ele tinha um comportamento tal que as pessoas ficavam pensando, será que ele é o Cristo, né? É a mesma coisa que a pessoa chegar para mim... Ele era diferente, né? Sim, então, ele era diferente. Tinha características. Mas a questão era, além de ser diferente, ele tinha uma mensagem. A mensagem ele dele. tinha uma unção, vamos dizer assim. Ele tinha algo que levou as pessoas a pensarem, será que ele é o Cristo? Né? Seria como alguém visse eu, você, e caramba, será que esse cara é Jesus? Né? Ele era tão cheio de Deus que ficaram pensando que se ele não era o próprio Cristo. Né? É o nosso desafio também, ser parecido com Jesus. Mas aqui, ó, aí, depois, quando perguntam para ele diz que ele não é, e ele diz o seguinte, no versículo 23, disse, eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Então, João é um personagem que realmente é uma inspiração para nós, porque ele fala, quando perguntam quem ele se identifica com um versículo, né? Ou seja, ele estava tão ligado com a palavra que quando perguntam para ele, quem é você? Ele responde, eu sou o versículo lá de Isaías. Né? Ou seja, a identidade dele estava tão conectada com a mensagem que ele transmitia, que ele se tornou a mensagem. Né? Eu acho interessante que ele fala assim, ó, eu sou a voz do que clama no deserto, que é o versículo de Isaías lá, né? Mas não é a voz que clama, eu sou a voz do que clama. Está alguém clamando no deserto e João está falando, eu sou a voz de quem está clamando no deserto. Porque é isso que diz o versículo de Isaías, né? Então, eu entendo assim, é como se Deus estivesse clamando. E aí João é a voz de Deus para as pessoas ouvirem. Né? E por que será que João está no deserto? Né? Eu já ouvi alguém falando, meditando nesse texto, não lembro exatamente como foi, mas pensando nisso, por que João é aquele que está no deserto? Quem está no deserto é quem está ouvindo a voz de Deus. Então, quando a gente ouve a voz de Deus, a gente vai para o deserto. Ou seja, quando a gente vai para o deserto, a gente consegue ouvir a voz de Deus. Por quê? Porque quando a gente está no meio da cidade, são tantos ruídos, são tanto barulho, tanta coisa, que a gente precisa se afastar para poder ouvir a voz daquele que está clamando. Né? Então, tudo isso aí a gente vê em João, que era esse precursor de Jesus. E só para encerrar aqui, porque João me fascina, aí no próximo versículo, versículo 29, diz assim, ó, no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, quando João via Jesus, ele falava, é ele, é ele, é ele, é ele. Aí no versículo 35, de novo, tá lá, ó. No dia seguinte, João estava outra vez ali na companhia de 2 de seus discípulos. Vendo passar a Jesus, disse, eis aqui o Cordeiro de Deus. Então é a 4ª vez aqui no capítulo 1 que João está mostrando, o João Batista está falando, é Jesus, é Jesus, é Jesus. Aí qual que é o resultado? No versículo 37, e os 2 discípulos ouviram dizer disso e seguiram a Jesus. Seguiram a Jesus. Ele apontou tanto para Jesus que ele perdeu o discípulo. Por isso que depois ele fala, convém que ele cresça e eu diminua. Ou seja, ele sabia quem ele era e a missão dele. A missão dele não era tomar o lugar de Jesus. Era fazer com que as pessoas enxergassem a Cristo. Né? Então, essa era a mensagem dele. E aí você falou uma coisa, Micaías, falando aí sobre nós hoje fazemos esse anúncio, né? O João foi o precursor e hoje essa missão é nossa de anunciar. Mas parece que a mensagem dele não era muito... Né? Popular, né? Não era... Era uma mensagem dura, vamos dizer assim, mas uma mensagem que produzia efeito. Sim. Né? Porque era uma mensagem direcionada que apontava para as falhas das pessoas. Ou seja, quer ser salvo, quer herdar a salvação, quer seguir a Cristo, então tem que haver uma mudança de vida. Né? Não tem como você ficar da mesma forma. Então, a mensagem de João mostrava a necessidade que o homem tinha de buscar o arrependimento, de olhar para Jesus e ver nele aquele que poderia trazer
a salvação, trazer a remissão dos pecados. Como disse João, produzir fruto digno de arrependimento. Digno de arrependimento. Realmente. E aí a gente, aqui na lição também vai falar aí um pouquinho, Micaías, e a gente faz um link aí com aquilo que nós já vínhamos comentando, o anúncio, a preocupação de Deus em sempre se revelar ao homem, e aí falou por meio dos profetas, e levantou João Batista para que falasse de Cristo, era para os judeus terem recebido, né, Jesus. Né, aos nossos olhos parece que estava tudo tão claro. Exatamente. Mas a aceitação não foi essa. Né? Então eles não viram em Jesus o Messias esperado. Né? Não era para ficar dúvida, mas ficou dúvida. Então não aceitaram, eles esperavam um Messias diferente daquilo que eles idealizavam, esperavam um guerreiro que os libertaria lá dos romanos, assim quando Deus levantava lá os juízes, então viria um Messias que, não, agora, aí quando esse é o Messias, então esse aí é, e aí Jesus vai fazer um dos pronunciamentos dele, no Sermão da Montanha, e aí Jesus olha para toda aquela multidão que estava ali, aguardando o seu pronunciamento, e aí Jesus fala, bem-aventurados que choram, bem-aventurados que sofrem perseguição. Se lhe bater num lado da face, você vira o outro lado. Aí os judeus parece que não... Esse Messias aí não... Desanimou. Esse Messias não sei, não falou aquilo que eu esperava. Eu esperava, não, vamos fazer aqui, já estou me preparando aí, vamos pegar em armas, lanças, sei lá. E aí a mensagem de Jesus... Jesus está pregando ali sobre o amor, sobre o perdão, o amor ao próximo, né? E aí os judeus, o texto vai dizer aqui, e eu acho isso aqui fantástico, inclusive na lição fiz essa citação, essa conjunção mas que tem aí. No versículo 11, né? Essa conjunção, veio para o que era seu e os seus não o receberam. E aí você tem aí, eu gosto um pouquinho de língua portuguesa, você tem aí um E depois da vírgula. E na NVI tem um mas. Em algumas outras versões você vai ter o mas mesmo. Mas aí você tem um E depois da vírgula. Esse E, ele tem um valor adversativo, né? Ou seja, veio para o que era seu, mas os seus não receberam. E aí todos nós entramos. E vale lembrar que nós não entramos somente porque os judeus não quiseram, não, de forma alguma. No plano de Deus era alcançar sim os judeus, né? Veio para o que era seu, porque a promessa foi feita lá desde o Abraão, e em ti serão benditas todas as nações da terra. Era para os judeus, mas no plano de Deus incluía toda a humanidade. Por isso que eu gosto muito dessa conjunção aqui, Micaías. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder. E esse poder aqui é no sentido de direito, né? O poder no sentido de direito. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. E aí todos nós... passamos a fazer parte, sermos incluídos no plano da salvação. Só que há uma condição aqui, né? Aos que creem no seu nome. Então a gente ouve, às vezes, algumas pessoas, não, mas Jesus veio e salvou todo mundo. Não, ele veio para trazer salvação. Só que a salvação, ela é alcançada, mas ela tem alguns critérios, né? Aos que creem no seu nome, aos que se separam, aos que vivem uma vida de santificação, então existem algumas condições aí. Por meio da fé, né? E é por isso que, os que creem no seu nome, é por isso que esse é o propósito desse evangelho, né? Por isso que ele diz lá no último capítulo 20, versículo 31, né? Essas coisas foram escritas para que creiais, né, no seu nome. Ou seja, a questão é crer para alcançar a vida eterna, né? Então, João, ele é bem... Inclusive, a gente vê isso lá na primeira epístola de João. Ele fala muito sobre crer, ele fala muito sobre vida eterna, né? Então, a gente vê isso nos escritos de João. Bom, eu acho que a gente pode ir para a nossa conclusão, né? Já temos aí conversado sobre todos os tópicos. E, na conclusão, nosso comentarista
professor Daniel Marçal, ele fala aqui sobre esta visão panorâmica do Evangelho de João. E o que nós poderemos comentar aí como conclusão desta primeira lição que foi sobre esse panorama? Nessa lição, o objetivo maior aqui é apresentar o conteúdo num todo, né? A data em que foi escrito, o propósito do livro, a finalidade do livro, o propósito da mensagem, né? E aí a gente encerra mostrando exatamente isso. Então, a conclusão aí da primeira lição vai trazer exatamente isso. Como o próprio nome diz, né? Uma conclusão, um resumo do propósito do livro, que já começa lá no versículo 1. No princípio era o Verbo, né? E o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Então, lá no comecinho, o João ele já vai fazer menção de qual é o propósito do livro. Então, mostrar a divindade de Jesus, que em um dado momento se fez carne. E ele vai revelar durante todo o livro de João, por isso que na escolha do título, né, que eu pensei bastante para escolher esse título, então eu coloquei o sublime amor, porque é um amor imensurável, um amor que a gente não consegue medir. O Filho de Deus que estava na sua glória, ele vai deixar tudo isso e ele vai vir a este mundo para morrer em nosso lugar, para trazer salvação a todos nós. Então, o propósito do livro de João é falar da divindade de Jesus e também mostrar o amor. Então, no decorrer das lições, a gente vai ver esse amor em ação. O olhar de Jesus com os mais necessitados. Então, a gente vai ver que quando Jesus ele vai até Jerusalém, chega lá, está tendo uma festa, e ele deixa a festa e vai até o tanque onde tinha um necessitado. Então, o caminho de Samaria, por exemplo, que era um caminho que os judeus não... A gente vai falar sobre isso. Jesus faz questão de ir lá, porque tinha uma mulher que... Então, durante todo o Evangelho, João vai trazer essa questão, o olhar terno de Jesus para todos os pecadores. Eu acho interessante que João é chamado de o apóstolo do amor, né? Mas no começo da trajetória dele com Jesus, ele foi um dos que falou: Jesus, quer que manda descer fogo do céu aqui? E era chamado ele, o irmão dele, de filhos do trovão, né? Que não era filhos do trovão. Filhos do trovão. Era meio dureza, né? Meio casca grossa. Mas com esse convívio com Jesus, né? Ele se transforma no apóstolo do amor. O apóstolo do amor. Então, esse evangelho escrito por esse apóstolo do amor, que é o antigo filho do trovão, que nós estaremos estudando esse trimestre, né? E eu creio que será de grande aprendizado para todos nós. Então, nós queremos agradecer a todos vocês que nos acompanharam aí na transmissão desta primeira aula. O nosso desejo, nosso objetivo é que você tenha uma aula abençoada aí com os seus alunos, né? Que esta lição ela seja uma bênção, que tudo que foi escrito ali, tudo que foi comentado ali, sirva para a nossa caminhada, né, Micaías? A nossa caminhada de fé, que possa trazer ensinamentos, ricos ensinamentos para a nossa vida. Então, agradecemos a Deus, agradeço aqui meu amigo, né, Micaías, foi uma honra estar aqui com você mais uma vez, e que o Senhor possa abençoar a vida de todos vocês, em nome de Jesus.